Olá, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou a Raquel e mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Então, antes de nós começarmos, eu convido a todos vocês para que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo as bênçãos, a proteção da espiritualidade para este momento, para essa tarefa de responsabilidade que nos é concedida, que tenhamos, Senhor, a proteção, o amparo e a inspiração necessária para mais um estudo, para mais um aprendizado do Evangelho de Cristo. Que Jesus nos abençoe e nos sustente neste ideal. E continuando o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, psicografia, a psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na noite de hoje, nos foi solicitado o estudo do capítulo 85, Testemunhos. E como todos os capítulos do Emmanuel, esse também se inicia com um versículo. Sempre os textos do Emmanuel são precedidos, são encabeçados por um versículo de um dos evangelistas. E na noite de hoje nós temos um versículo do Evangelho de João. E ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? Está em João capítulo 18, versículo 34. E se nós formos no capítulo 18, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o momento em que Cristo foi preso e Cristo está sendo entregue pelos judeus a Pilatos, para que Pilatos o julgue. Então, quando Pilatos recebe Jesus, Pilatos se recusa a julgá-lo, porque ele diz: do que vocês estão acusando esse homem? Mas aí os judeus insistem, E Pilatos pergunta a Jesus: estão dizendo que tu és o rei dos judeus. E tu, o que dizes? Aí Jesus pergunta para ele, dizes isso de ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? E aí Pilatos responde para ele: eu não sou judeu, é o seu povo que está dizendo isso, é o seu povo que está te acusando, mas você é o rei dos judeus? Aí que Jesus fala: tu dissestes, E que Jesus tem aquela fala bonita, aquela fala maravilhosa. Ele diz: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E esse texto nos convida a darmos o nosso testemunho. E o que o Emmanuel pergunta para nós, Ele pergunta se nós estamos seguindo Jesus baseados no que os outros falam dele, baseados na experiência que os outros tiveram, ou se nós temos seguido, temos estudado, temos nos empenhado, nos ensinamentos, em seguir as palavras do Cristo por nós mesmos. Então, diz o Emmanuel que a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendamo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos?
Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Então, nós estamos repetindo o que as pessoas falam, ou nós, da nossa vivência, temos essa experiência de sentir Jesus vivo em nós? Nós temos a experiência de viver os ensinamentos de Jesus, ou somos apenas aquelas pessoas que repetem, porque os nossos pais nos batizaram numa religião X, então nós continuamos simplesmente a repetir aquilo que nos foi incutido desde crianças. É isso que nós fomos, é isso que nós somos. É necessário, diz o Emmanuel, é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Então, nós temos essa vivência, nós temos esse contato com o Cristo, ou ainda estamos simplesmente repetindo, não, como antigamente costumava se falar, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Vocês já pensaram em ser espírita não praticante? Dá para ser espírita não praticante? Não dá, né? Não dá. Da mesma maneira, não dá para ser cristão não praticante. Nós temos que viver os ensinamentos do Cristo a cada dia. É a isso que nós nos propomos a cada momento. Cristo, ele não pede nada, ele não pede nada para nós, nada de difícil, nada que exija um empenho muito grande. Ele só pede que sejamos aqueles que vivem, né? Seguindo as leis de Deus, seguindo a lei do amor. E ele resume tudo em 2 ensinamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele só pede isso. E que nós nos esforcemos a cada dia para sermos melhores. Melhor hoje do que eu fui ontem. E o Emmanuel nos fala isso, que não basta nós repetirmos as lições dos outros, o catecismo, os ensinamentos, aquilo que nos foi passado por familiares, né? Aquilo que nos foi passado por padres, pastores, enfim. Nós temos que viver a experiência íntima da fidelidade ao programa divino. Nós temos que ser fiéis a esse programa divino, que exige muito pouco de nós. Porém, nós, na nossa dureza, nós, na nossa falta de sensibilidade, falta de amor, nós ainda temos muita dificuldade em viver essa experiência divina. Pois para seguirmos Jesus, nós temos que nos aproximar daquilo que ele viveu. Nós temos que tentar sentir o que Jesus sentia, amar como Jesus amava, fazer o que Jesus fazia. Porém, nós estamos muito longe disso. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho ainda nos impedem de seguirmos os ensinamentos do Mestre, em seguirmos
as lições, em vivermos essa experiência divina. E o Emmanuel continua, ele diz: quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Então, por exemplo, se nós chegamos para uma pessoa e falamos assim: ah, você é o João da Silva que faz isso, que faz isso, que faz aquilo. Aí ele pode perguntar para a gente: mas como é que você sabe disso? Quem falou isso para você, né? Então, é isso que o Emmanuel fala, que quando a gente se refere nominalmente a alguém, né, a gente tem que ter informações, experiências fidedignas, para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa afirmar alguma coisa. A mesma coisa quando nós proferimos uma crença, quando nós proferimos uma religião. Se alguém perguntar para você: por que você é cristão? Você vai dizer: ah, porque os meus pais me batizaram e eu continuo seguindo a tradição da família. Isso é resposta satisfatória? Não. Nós temos que saber por que nós somos cristãos. Nós temos que saber por que nós somos espíritas. E por que, né, nós nos dedicamos, nós nos empenhamos a cada dia a vivermos os ensinamentos de Jesus, a vivermos os ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais é do que a retomada dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita é o consolador prometido que Jesus deixou. E o Consolador prometido, ele veio para retomar tudo aquilo que Jesus nos trouxe e durante um grande período a humanidade deixou de lado, a humanidade esqueceu. Então, a gente tem que saber por quê. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero me esforçar para ser uma pessoa melhor, porque eu quero a cada dia extirpar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu preconceito, enfim, eu tenho que saber por quê, né? Por quê? Eu tenho que ter isso muito claro e não ficar dizer, não ser, digamos assim, como diz o popular, Maria vai com as outras, né? Eu não sei, simplesmente repito o que a família me deixou, porque os amigos me direcionaram a fazer, me sugeriram. E o Emmanuel continua: Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Então, muitas vezes, as pessoas, quando elas se veem afetadas por dores, por sofrimentos, em momentos de dor, de doença, de angústia, elas buscam a religião. E algumas são tocadas por essa experiência e despertam. E começam a estudar, a se empenhar mais, a praticar, a se esforçar para ser uma pessoa melhor. Agora, muitas pessoas, passado aquele primeiro momento da dor aguda, da dor, do sofrimento, a pessoa também esquece.
Então, o Emmanuel nos coloca isso, que muitas vezes, quando nós somos afetados por dores, por sofrimentos, pelas provas de um modo geral que todos nós passamos na nossa vida, né? E nós conseguimos um lenitivo, um alívio para nossa dor através da religiosidade, nós temos que valorizar essa experiência, porque essa experiência é única. Essa experiência, ela é única na vida de cada um. E nós temos que valorizar isso. E a partir disso, nos dedicarmos, nos esforçarmos para seguirmos em frente e sermos melhores a cada dia. Ninguém pede que você seja santo, não, mas que você se esforce a cada dia para melhorar um pouco. E isso, né? Isso muitas vezes, a partir da dor, a partir do sofrimento, a partir das provações, a gente consegue, a gente desperta. Quantas e quantas pessoas chegaram à doutrina espírita, chegaram à casa espírita através da dor. Aí elas chegaram, foram recepcionadas, foram tratadas, melhoraram e algumas por gratidão, algumas porque se sentiram tocadas ali no seu íntimo, foram estudar, foram conhecer e se tornaram trabalhadores, se tornaram praticantes. Então, é isso que o Emmanuel coloca para a gente, que a gente tem que prestar atenção e valorizar, né, a experiência religiosa, porque ela permanece. E a partir dela, nós temos que tomar medidas de nos reformar. Nós temos que tomar atitudes para nos melhorarmos, para não repetirmos os erros anteriores que muitas vezes nos causaram a dor e o sofrimento. Aprender com a experiência religiosa. Aí ele continua. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Exatamente. Nós não temos que recorrer às experiências alheias. Nós temos as nossas, e é isso que importa. É a partir daquilo que nós vivenciamos, que nós sentimos, é que nós temos que agir, que nós temos que viver, que nós temos que nos empenhar. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. A gente não pode acreditar nos ensinamentos de Jesus só quando está tudo bem. E aí, a hora que a dor aperta, a hora que o desespero vem, porque ele vem para todo mundo, a gente perder a fé. Porque nós temos que estar conscientes de que Jesus está conosco a cada momento e que nós também temos que estar com Ele. Nós temos que estar sintonizados com Ele, com seus ensinamentos, nos bons momentos e nos momentos de dor, e termos a fé necessária, a paciência necessária para vivermos aquela experiência que às vezes é dolorosa e aprendermos com ela, e crescermos com ela, e nos transformarmos a partir dela.
Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Nós temos que vivenciar a nossa experiência. Nós temos que agir de acordo com aquilo que a gente sente. Nós temos que agir de acordo com aquilo que toca o nosso coração. E nos esforçarmos e nos empenharmos a dar o nosso testemunho a cada dia, não com palavras, com ações, com vivência, com exemplos. E a cada dia nos tornarmos melhores, pois o bom cristão não é aquele que posa de santo, é aquele que se esforça a cada dia a viver os ensinamentos de Jesus. E o bom espírita não é aquele que fica repetindo o evangelho. O bom espírita é aquele que encara suas dificuldades e se esforça a cada dia para fazer o melhor. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus por esse ensinamento, pedir a proteção da espiritualidade para essa noite, para o nosso lar, para a nossa família, e que possamos ter a força necessária, o entendimento necessário para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima.